O Reino Unido chegou perto das 35 mil mortes por coronavírus na terça-feira e, para além do custo em termos de vidas que a pandemia traz, há outros a ela associados, como os económicos e, em particular, o desemprego. Apesar dos programas do governo para manter os trabalhadores empregados, um número crescente está a ser despedido. Uma parte deles faz agora o trabalho que até aqui era feito por pessoas vindas da Europa de Leste, apanhar fruta. O secretário para o Ambiente explica que agora é preciso contar com os trabalhadores britânicos para ajudar nesta importante tarefa, que o Executivo lançou uma página na internet, Speak for Britain, que permite que as pessoas verifiquem online as disponibilidades de emprego. Na Grã-Bretanha, o desemprego aumenta vertiginosamente. Mais de 80 mil pessoas perderam o seu posto de trabalho em abril. São 2,1 milhões os desempregados, o número mais alto desde 1996. O chanceler britânico do Tesouro alerta para o facto de que a economia do Reino Unido pode estar a enfrentar uma recessão como nunca viram. Um estudo da Eurofound diz que 28% dos europeus dizem ter perdido temporariamente ou não o emprego desde o início da crise pandémica. Espanha, o terceiro país mais afetado pela pandemia em termos de casos de infecção, mas onde os números têm estabilizado nos últimos dias, estima que 19% da sua população ativa ficará desempregada este ano. O desemprego na Europa pode quase duplicar em 2020, até 59 milhões de empregos podem estar em risco. Dos setores mais afetados pelo confinamento são o da restauração e o hoteleiro. França, país que soma mais de 28 mil óbitos pelo novo coronavírus. Mesmo restaurantes de renome estão a apostar no takeaway. Guy Savoy, chefe com estrelas Michelin, explica que em termos económicos o que estão a fazer terá pouco impacto, mas ao mesmo tempo estão a tentar reiniciar a atividade, a aproximar-se novamente dos clientes que regressarão ao restaurante quando ele reabrir. Des convives qui reviendront lorsque le restaurant sera ouvert. Enquanto se mantém a esperança no retorno a algum tipo de normalidade, nas margens do Sena foram colocadas cadeiras que representam as empresas que aguardam por uma oportunidade e os milhares de empregos que estão em causa. Com a pandemia de coronavírus quase resolvida dentro de suas fronteiras, como indicam os números oficiais, a China enfrenta agora outro surto: o desemprego decorrente da desaceleração econômica. Em 2019, a taxa oficial de desemprego urbano nunca passou dos 5,3%, mas o indicador saltou para o recorde de 6,2% em fevereiro, mês em que as autoridades estenderam as férias do Ano Novo Chinês como um meio para impedir a propagação do vírus, e quando o impacto nos negócios e empresas começou a se tornar mais aparente. Nas ruas de Pequim, onde a vida está quase nos níveis anteriores à Covid-19, não é incomum encontrar lojas vazias, fechadas e invadidas. A situação fez dezenas de pessoas enfrentarem a fila do Ministério do Trabalho para discutir as indenizações. O Ministério das Finanças estabeleceu a promoção da contratação como a sua maior prioridade. Para isso, o governo chinês planeja fazer uso extensivo de benefícios de desemprego e bônus de contratação, enquanto tenta reduzir a carga tributária sobre as micro e pequenas empresas. Para piorar a situação está o desembarque no mercado de trabalho de 8.700.000 graduados universitários. Os dados mais recentes para pessoas em idade escolar não são animadores. O número oficial do desemprego urbano para trabalhadores entre 16 e 24 anos está em 13,8%. Com a demanda enfraquecida, Pequim ainda terá dificuldades para recuperar o terreno perdido e avançar em seu plano de transformar a segunda maior potência econômica do mundo em uma economia baseada no consumo. Passadas 9 semanas de impacto pela Covid-19, o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua a sentir os efeitos da pandemia, com mais de 38 milhões e 600 mil pessoas solicitando auxílio-desemprego. Só na semana passada foram 2 milhões 430 mil pedidos, como informou nesta quinta-feira o Departamento de Trabalho do país. O benefício foi estendido a trabalhadoras independentes e contratantes, como motoristas de Uber e de empresas similares, que foram incluídos no programa temporário do governo federal. Para avaliar o impacto econômico provocado pela pandemia, o Federal Reserve fez grandes injeções de liquidez nos mercados financeiros, compras de dívidas e reduziu a taxa de juros para praticamente zero.
O presidente da instituição, Jeremy Powell, pediu ao Congresso que sejam tomadas medidas fiscais adicionais para lidar com a crise sem precedentes. Os analistas estimam que, somando todos os programas de subsídio, o desemprego atinge quase 18% da força de trabalho. Esse cálculo supera em muito a taxa de desemprego de 10% estabelecida em outubro de 2009, quando o país emergiu da Grande Recessão e está próxima das marcas da Grande Depressão na década de 1930. Mas se a retomada gradual das atividades não provocar um novo surto da pandemia, a taxa de desemprego vai continuar a cair e vai ser de cerca de 10% até o fim do ano.